Observando a natureza, percebemos que nada perdura-se no tempo e que tudo está em constante mudança. A vida tem prazo de validade, as árvores nascem, crescem e morrem. E esse ciclo não depende das vontades humanas. O estoicismo irá entender que na vida humana os eventos são transitórios e muitas das vezes incontroláveis. De fato, durante a vida, situações agradáveis e desagradáveis acontecem a todos, mas o que determina a origem da angústia é a tentativa de controlar uma situação desagradável que é incontrolável. A raiz do pensamento é que não podemos controlar as pessoas e, por muitas vezes, suas reações. Ficar muito preocupado por não ter conseguido agradar alguém, como seu chefe, ou algum determinado grupo social, te afasta de focar no que verdadeiramente importa, ou seja, no que é controlável. Identificar situações que não dependem de nossa atuação é um passo primoroso para lidar com o sentimento de angústia. Eis as palavras de Epicteto. A principal tarefa na vida é simplesmente identificar e separar questões, de modo que possa dizer claramente para mim quais questões externas estão fora do meu controle e quais têm a ver. As escolhas sobre as quais eu, de fato, tenho controle. Onde, então, devo buscar o bem ou o mal? Não em externos incontroláveis, mas dentro de mim mesmo, nas escolhas que são minhas. E por falar em eventos incontroláveis, o passado e o futuro são uma bela fonte de angústia. O passado é morto por natureza, pois os eventos que vivemos não podem ser vividos novamente, apenas relembrados. A recordação do passado nos afasta do presente. Sendo assim, o passado é incontrolável, assim como boa parte de nosso futuro. Quantos planos não tínhamos quando mais novos e quantos deles não se concretizaram? Já é comprovado pela neurociência que nossa capacidade de projetar futuros de forma assertiva é extremamente falha. Não damos conta de planejar tantas variáveis que ocorrem nas nossas experiências. Logo, se não podemos mudar o passado, nem planejar de modo seguro o futuro, nos resta o presente. É no agora que reside toda a capacidade de ação. É onde existe uma possibilidade de escolha que podemos controlar. É preciso realizar cada ação da vida como se fosse a última. Marco Aurélio, C21 depois de Cristo, 180 d.C., imperador romano, conhecido como o imperador filósofo, um dos principais nomes do estoicismo. O legado da filosofia estoica também nos faz perceber que o tempo está passando. E nesse sentido, deixa um alerta. Precisamos viver o agora e não desperdiçar nossa vida. Muitas vezes nos deixamos levar por sentimentos, como preguiça ou medo, e com isso fazemos da nossa vida algo breve. Sêneca, assim, nos faz despertar à medida que percebemos que não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é muito longa, ampla o bastante para que realizemos os maiores e mais importantes feitos, se nos dispusermos a fazer dessa forma. É assim que acontece. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos, diz o estoicismo. A nossa existência é bastante extensa para quem dela bem dispõe. E como bem dispor dela? Enxergando de fato o modo como distribuímos nosso tempo e nossa atenção. No dia a dia, imersos na rotina, aficionados pelo futuro, perdemos o momento presente e confundimos as prioridades. O estoicismo, na prática, permite-nos rever conceitos, valores e nosso próprio estilo de vida. Como tantas outras pessoas, os pensadores falam sobre viver o agora e um dia de cada vez. E devemos repetir esses princípios, sim, porque estamos em constante esquecimento sobre o amanhã ser nossa incerteza certeira. Sendo assim, imagino que, se nos dessem um conselho agora, os estoicos nos diriam como Sêneca escreveu: tudo que há de vir repousa na incerteza, vive de imediato. Gostou do vídeo? Assista aos muitos outros que temos no canal e mude sua maneira de enxergar a vida através dessa filosofia. Até a próxima.